com alegria que nós temos a oportunidade de meditar na palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando a doutrina bíblica da justificação. Esse é o nosso tema que nós temos abordado às quintas-feiras. Nós vamos passar, então, para a nossa meditação. Esse é o tema que nós estamos tratando. Esse mês de junho, nós devemos estar trabalhando esse tema, a doutrina bíblica da justificação. E hoje, especificamente, nós semana passada demos a introdução e o estudo primeiro, e hoje nós vamos falar da fé que salva. Vamos aqui. Estudo 2, a fé que salva. Convido os irmãos a lerem lá em Romanos capítulo 4, nosso texto básico. Não tem como a gente fugir do livro de Romanos para falar de justificação. A gente tem que estar lá, pautado em Paulo ali, quando ele escreve aos Romanos. Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 5, que é o texto básico. E diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nós humildemente nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e o nosso coração, para que entendamos e vivamos a Tua palavra conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito, que é o autor das Escrituras, nos faça compreender a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no estudo anterior, nós vimos e estivemos mostrando a realidade de que a justificação do pecador, ela procede de Deus. Paulo vai dizer, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, que Deus é quem justifica. Então, nós vimos que há 3 aspectos na declaração da justiça para o pecador, né? A nossa justificação é por graça, por Cristo Jesus e por fé. Nós não colocamos na ordem que nós trabalhamos na semana passada. Nós começamos por fé, por graça e por Cristo Jesus, e a realidade de que ela não decorre das nossas próprias realizações, das nossas próprias obras. Então, conquanto a nossa justificação e a nossa reconciliação com Deus, elas são obtidas e asseguradas mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, isso não significa que todos automaticamente salvarão. O Martinho Lutero, reformador do século XVI, ele vai nos lembrar algo importante. Opa! Vou mudar aqui a posição aqui, para que vocês... aqui. Para que vocês possam ler aqui. Porquanto a obra da mesma redenção já haja sido terminada, ela não pode ajudar e nem beneficiar um homem, a menos que creia nela e experimente o seu poder salvador do coração. Então, o Martinho Lutero ele nos chama a atenção ao fato que, embora
a reconciliação, e embora a justificação é algo que Cristo já obteve, que ele já realizou, elas já estão asseguradas mediante a morte, o sacrifício de Cristo Jesus. Nós precisamos nos apropriar desta redenção, desta justificação através da fé, para que, de fato, nós possamos experimentar os benefícios que dela decorrem. Paulo, quando escreveu também aos romanos, vai lembrar-nos que o homem ele é justificado mediante a fé ou pela fé, sem as obras da lei. E o exemplo que Paulo traz no nosso texto básico para confirmar esta verdade de que o homem pecador é justificado mediante a fé, sem as obras da lei, é o exemplo que ele nos traz aqui no capítulo 4, no texto que nós lemos, que é o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado pela fé sem qualquer obra humana. Ele vai dizer, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a fé, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, ele vai dizer e apontar justamente o fato de que Abraão ele é justificado diante de Deus, não por algo que ele tenha empreendido, não por algo que ele tenha realizado, mas ele o faz por meio da fé em Cristo Jesus. O Joel Wick, no seu livro que nós estamos estudando e pautando boa parte do nosso estudo, diz assim: a justificação é o ato pelo qual Deus acredita a sua perfeita justiça à conta espiritualmente falida do pecador culpado e condenado que crê em Cristo. Estamos todos espiritualmente falidos diante de um Deus santo. E o salário do pecado é a morte. Não possuímos em nossa conta nenhum capital espiritual que mereça uma posição de direito diante de Deus. Na justificação, Deus toma a própria justiça de Cristo, né? Deus toma a própria justiça de Jesus Cristo e imputa a nossa conta. Ele acredita na nossa conta. Ele coloca na nossa conta. E essa transação é realizada pela fé. Quando Deus examina os seus livros no céu e olha ao lado do nosso nome, ele vê a perfeita justiça de Cristo que nos foi imputada com base na fé. A fé somente. O único meio de justificação. O fundamento para a transferência de tão vastas riquezas para a nossa conta não é simplesmente a fé, mas somente a fé. Então, o homem, ele só é justificado pela fé, somente pela fé. Então, diante disso, nós vamos concluir e entender que a fé é o meio ou o instrumento pelo qual uma pessoa é salva. E o cristão, ele é justificado diante de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, diante disso, nós perguntamos o que é essa fé salvadora, essa fé que salva, essa fé salvífica que nós encontramos na carta aos Romanos. E é sobre isso que nós vamos falar brevemente nesta noite. E nós vamos encontrar algumas verdades importantes que
eu quero destacar. Primeiro, destacando alguns aspectos de forma negativa, falando de algumas coisas que não estão inerentes a esta fé salvífica. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar e deixar bastante claro é que não há virtude salvadora na fé. Então, vejam só. O que eu estou querendo dizer? Quando a Bíblia fala que nós somos justificados pela fé, nós estamos querendo dizer que não é por causa da nossa própria fé, ou devido à nossa fé, é que nós alcançamos a nossa salvação. Então, Deus, ele não nos justifica porque tenhamos fé ou devido à nossa fé. Por que não é assim? Porque se fosse desta forma, se nós fôssemos justificados devido à nossa fé, isto iria contradizer a justificação que é mediante a graça, que é pela graça, e negaria também a ideia de que a justificação é somente por Cristo. Se é por causa da nossa fé que nós somos justificados, então Cristo não precisaria ter morrido em nosso lugar. Então nós vamos verificar que a fé, ela não tem o poder em si mesma de salvar. A fé, ela não faz com que a graça apareça, mas a fé, ela torna consciente algo que já está em existência. A fé é um instrumento que Deus usa para nos despertar para a graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, a fé nos faz ver a graça que há em Jesus. Mas não é essa fé que produz esta graça em Cristo Jesus. Então, vejam só. De manhã, quando nós despertamos, né, acordamos logo cedinho, e quando nós abrimos os olhos, nós abrimos e vemos o sol. O fato de abrir os olhos e enxergar o sol, nós vamos entender que não foi este fato de abrir os olhos que fez com que o sol estivesse ali. O sol já estava ali. E abrir os olhos não tem nada a ver com o fazê-lo brilhar. E é exatamente isso com relação à fé. A fé nos faz enxergar a graça salvadora que há em Cristo Jesus, na obra por ele realizada, de maneira que nós alcançamos esta salvação por meio dos méritos de Cristo. Portanto, quando nós falamos que não há virtude salvadora na fé, nós estamos querendo dizer que a fé nada mais é do que aceitar o fato de que Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Então, não fomos nós que recebemos a Cristo, não fomos nós que aceitamos a Cristo, mas nós aceitamos o fato de que Deus em Cristo nos aceitou, e é por causa daquilo que Cristo fez, pela graça que decorre das suas obras, que nós alcançamos a salvação. Então, essa é a primeira verdade que nós jamais devemos esquecer. Não há virtude salvadora na fé. Tá certo, irmãos? Tá claro? Alguma pergunta com relação a isso? Alguma dúvida? O segundo aspecto, se tiver alguma dúvida, me interrompam, por gentileza, ou quiserem fazer algum acréscimo. Segunda coisa que nós devemos lembrar, a fé, ela não é
um atributo do coração natural. Ou seja, eu estou querendo dizer que a fé ela não pode ser gerada por si só. A obra do Espírito Santo é a de dar fé ao coração humano. Portanto, a fé é algo sobrenatural e não algo natural que brota do nosso próprio coração. E mais uma vez eu vou me recorrer a Lutero. Lutero vai dizer o seguinte: porque nem você, nem eu poderíamos jamais saber coisa alguma de Cristo, nem crer nele, nem tê-lo como nosso Senhor, se a salvação não fosse oferecida e posta a nossa conta como dom mediante o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Então, a salvação ela é oferecida e colocada em nossa conta mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo, através da pregação e da proclamação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Lutero continua dizendo o seguinte: a obra da salvação já está feita e terminada, porque Cristo adquiriu e ganhou o tesouro para nós mediante os seus sofrimentos, morte e ressurreição. É interessante, irmãos, a gente observar que a ideia popular é de que a fé é sinônimo de uma força interior. Então, a fé, nesse sentido, ela se refere a um certo otimismo obstinado, onde, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às enfermidades que nós lidamos e enfrentamos, nós temos a experiência ou a esperança assegurada. Então, a pessoa diz assim: eu tenho fé que eu vou sair disso. Eu tenho fé que eu vou melhorar fisicamente. Agora, quando nós falamos assim, nós estamos dizendo apenas a forma da fé sem o conteúdo vital. Né? Uma atitude confiante, separada, divorciada de um objeto que corresponda a essa confiança não é fé no sentido bíblico. Essa crença popular é fé na fé. Eu creio que tudo vai dar certo. É fé na fé. Para Lutero, é interessante, o reformador alemão, toda a vida cristã, toda ela, consiste numa vida de contínuo arrependimento e de invocação da misericórdia divina. E ele está correto compreender a vida cristã, porque é exatamente isso. Todos os dias nós devemos nos arrepender diante de Deus, confessando os nossos pecados e clamar para que Ele seja misericordioso conosco e nos trate com base nessa misericórdia. Então ele diz assim, abre aspas: enquanto nos contemos como pecadores, Deus nos conta como justos por causa de Cristo. Se não somos pecadores a nossos olhos, nós não somos justos aos olhos de Deus. E ele está correto em dizer isso. Olha só, enquanto nos contamos como pecadores, Deus nos conta como justos por causa de Cristo. Se não somos pecadores aos nossos olhos, não somos justos aos olhos de Deus. Então, a justiça que nos faz aceitável e agradável aos olhos de Deus não é uma qualidade na vida do crente. Ela não se encontra em santo algum, mas é a justiça de Deus. E o crente é justo diante de Deus somente pela fé. A fé, ela é a instrumentalidade que nos faz compreender de que em Cristo há salvação para pecadores como nós.
E é isso que nós chegamos ao terceiro ponto da nossa reflexão e da nossa meditação. Quando nós dizemos assim que a fé, agora sim de uma forma positiva e não negativa, a fé, como disse o Sproul, a fé é um ato pessoal dirigido a um Deus pessoal. Então, vejam só, Lutero, ele vai afirmar que é impossível ao crente viver uma vida justa e virtuosa mediante o receber do Espírito de Deus. Ele simplesmente ensina-nos que as boas obras do crente, isto é, a nossa santificação, ela não faz parte da justiça mediante a qual nos apresentamos justificados diante de Deus. Ou seja, nenhum ato de santificação ou de boas obras que nós realizamos devem ser consideradas à luz da doutrina da justificação. Por quê? Porque somente em Jesus, só nele, naquilo que ele empreendeu, é que há uma justiça que satisfaz plenamente, completamente a lei de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala da justiça pela fé, ele não está falando de uma qualidade que é infundida no homem, mas de uma qualidade que reside e permanece na pessoa de Cristo e é possuída pela fé, pela instrumentalidade da fé. Então, nós vamos verificar que, biblicamente falando, a fé, ela envolve uma convicção. Então, nós vamos verificar que a fé envolve confiança. Contudo, a fé, ela não está fundamentada, baseada numa igreja infalível. Por quê? Porque a igreja neste mundo jamais será uma igreja infalível, que não erra. Ela também não está fundamentada numa experiência mística, numa experiência sobrenatural ou em alguma revelação particular. A fé, biblicamente falando, ela origina-se diretamente da palavra de Deus. Paulo vai escrever lá aos Romanos que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo, conforme está lá em Romanos, capítulo 10. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Então, a fé ela tem início quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo é ouvido, é proclamado e é ouvido. E quando os homens tomam consciência de que esta mensagem que está sendo proclamada, ela se trata da própria verdade de Deus. Portanto, nós vamos verificar que a fé bíblica, conforme está aí no slide, é uma convicção certa, infundida no coração do homem humano, pelo Espírito Santo, pela verdade do Evangelho. Olha só, a fé é uma convicção que o Espírito Santo coloca no coração, infunde no coração do homem, e ele coloca pela instrumentalidade da verdade do Evangelho, pela mensagem bíblica, e uma cordial confiança e segurança nas promessas de Deus. Ter fé é vir a Cristo
e deixar-se cair em seus braços abertos. E o reverendo Ladislau, que vocês bem, alguns conhecem, né? Bem conhecem o reverendo Ladislau, o pai do pastor Daniel, foi pastor aqui em Sapopemba, ele diz assim: fé nada mais é que voltar-se para Deus de mãos vazias para que ele as encha com a sua graça. Essa é uma definição extraordinária que o reverendo Ladislau nos traz. Fé nada mais é que voltar-se para Deus de mãos vazias para que ele, o próprio Deus, as encha com a sua graça. Com a sua graça. Portanto, é deixarmos de confiar em nossa religião, é deixar de confiar nas nossas orações, é deixar de confiar na nossa própria piedade, porque nada disto vai nos salvar. Ah, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu dou o dízimo. Nada disso garante a nossa salvação. Enquanto nós não deixarmos de confiar nestas coisas, Cristo também não vai nos salvar. Por quê? Porque ainda não confiamos verdadeiramente nele. Portanto, a fé bíblica, a fé que salva, é a fé que abandona a esperança nas realizações humanas e vem a Cristo sozinha, de mãos vazias, e que se atira sobre a misericórdia de Deus, sabendo de que este Deus, pela sua obra, pelos seus méritos, pode nos justificar e nos garantir a vida eterna. É esta fé que é a fé bíblica, é esta fé que salva, esta é a fé salvífica. Irmãos, que nós possamos, de fato, descansar, né? Nas promessas que nós temos em Cristo Jesus. Né? E como diz o poeta sacro, que segurança tenho em Jesus. É nele que nós temos a segurança, segurança de vida eterna, segurança de salvação, segurança de comunhão plena com um Deus eterno e glorioso, por causa daquilo que ele fez, conforme Deus nos prometeu. Por isso que a fé é um ato pessoal dirigido a um Deus pessoal. Que nós, de fato, sejamos pessoas de fé, uma fé bíblica, que descansa seguro e tranquilo nas mãos deste Salvador, que nos concede graça e vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Alguma pergunta, alguma colocação? Alguma questão que vocês queiram trazer? Não, pastor, foi bom você ter explicado que Deus nos justifica através de Cristo, né? Porque eu já comecei a ficar pensando comigo aqui, sabe? Eu falei, mas se fosse só a nossa fé, né? Não Cristo não precisaria ter vindo, né? Verdade. Verdade. Verdade mesmo. Vamos, então, nos dirigir a Deus em oração mais uma vez. Presbítero Francisco nos dirige a Deus em oração, encerrando o nosso estudo bíblico. Sim. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, e aprender mais um pouco dela, Pai. Nesse momento eu estou colocando em Tuas mãos cada irmão, ó Deus, cada irmã que participou desse momento alegre, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos o nosso pastor, Senhor, que tem a sabedoria, Senhor, de falar de Ti. Tu esteja abençoando, Deus, a Tua família, ó Pai. Mais uma vez eu te peço, Deus, que na nossa igreja aqui no Sapopemba, Senhor, Tu livra, Senhor, de todo mal. Tudo isso eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, Senhor. Amém. É muito bom poder estudarmos a Bíblia, né? Eu agradeço a todos aí o privilégio e a oportunidade. Um grande abraço, tá? Não desliga, não.